15 Mundo Zumbi Capítulo 127 Descida dos dois animais de estimação. Nilo levou quase 5 horas para chegar à entrada da vila, mas depois de ouvir o alarme, levou apenas alguns minutos para voltar para casa. Nilo circulou a casa inteira em um instante para procurar o intruso. Ele não conseguiu encontrar nenhum, então ele entrou na casa em alerta. Como ele já estava aqui, o alarme já tinha parado de tocar. Nilo recolheu o alarme e o vendeu novamente pela metade do preço original. No mesmo momento em que Nilo entrou na casa, duas portas também se abriram ao mesmo tempo. Não abriu. Em vez disso, duas portas foram quebradas ao mesmo tempo. Nilo olhou para as duas portas quebradas que davam para seus dois animais de estimação. No instante em que as duas portas quebraram ao mesmo tempo, Nilo já sabe o que estava acontecendo. Não há nenhum intruso ou algo assim. O movimento relatado pelo sistema de alarme foi apenas seus dois animais de estimação finalmente conseguindo sua evolução. Duas figuras emergiram de suas respectivas portas. Baques altos ecoaram à direita enquanto ruídos rastejantes ecoaram à esquerda. As figuras saltaram e aterrissaram na frente de Nilo. O outro fez o chão quebrar enquanto o outro pousou suavemente e silenciosamente. Quando a poeira baixou, a nova aparência de Máximo e Croco saudou Nilo. Na verdade, não mudou muito. O ventre de Máximo agora tinha sua própria carapaça dura para atuar como defesa. Olhando para sua retaguarda, Nilo não conseguia mais ver sua marreta ali. Mas o que o substituiu foi a cauda de Máximo, que parece uma marreta. Talvez Máximo tenha gostado muito da marreta. Nilo também sentiu que Máximo havia se tornado mais pesado. Olhando para Máximo, ele teve essa sensação pesada, como se estivesse tentando dizer-lhe que, eu sou muito, muito, muito pesado. Nilo até teve essa vontade de tentar levantar Máximo. Mas isso ficaria para depois. Máximo respirava com regularidade enquanto seu único olho mostrava confiança a Nilo. Nilo virou para o silencioso Croco. Ele estava dando a sensação de astúcia e escorregadio. Seu corpo estava brilhando como se estivesse coberto com alguns fluidos brilhantes e escorregadios. As peles de Croco pareciam escamas de metal. Escama que se assemelhava a uma cobra. Escorregadio e frio. Croco se tornou um assassino a sangue frio. Pelo menos, essa é a vibração que Nilo estava recebendo dele. Isso não afetou Nilo, pois Croco era seu animal de estimação. Mas se outras pessoas vissem Croco assim, certamente virariam as costas e correriam. Os espinhos de Croco nas costas foram achatados e penteados para trás com cuidado. Os espinhos agora são mais finos e mortais em comparação com a vez anterior em que Nilo os viu. Sua lâmina de braço também estava dobrada neste momento, mas Nilo podia dizer que tinha ficado mais longo e mais curvado. Se a lâmina fosse extraída, certamente serviria para se tornar um ceifador ou uma enorme foice. Os olhos de Croco estavam semicerrados calmamente enquanto ele olhava para Nilo. É como se ele estivesse dizendo, confie em mim. Nilo acenou com a cabeça para a transformação dos dois. Ele sabia que eles haviam se tornado mais fortes e não o impediriam de uma luta perigosa. Os dois animais estavam agora na fase final do nível 1 graus. Mais duas atualizações e eles alcançariam o nível 2 graus. Nilo ansiava pelo momento em que isso aconteceria. Nilo se aproximou deles e deu um tapinha na cabeça de cada um. Os dois ficaram mais altos e maiores. Máximo agora se tornou um carabal semi-gigante. Sua altura era agora mesmo a de Nilo. Se seus chifres perfeitamente curvados foram adicionados, então Máximo é mais alto que Nilo. A altura de Croco agora tinha crescido na garganta de Nilo. Se os espinhos em suas costas se erguessem ou ficassem salientes, ele também seria mais alto que o Nilo. Seu comprimento agora também ficou mais longo. Se sua cauda não fosse cortada, Nilo estimou que seu comprimento chegaria a mais de 15 metros. Assim como Nilo quando finalizou sua evolução, os dois também não tinham sinal de cansaço. Em vez disso, eles também eram como uma pessoa drogada, animada e alerta. Nenhuma pessoa poderia dormir se estivessem tão altas. Nilo sorriu e saltou para as costas do Máximo. Eles não podem dormir?
Então eles devem trabalhar. A cela estava muito esticada devido ao aumento do tamanho de Máximo. No entanto, Nile não se importou, pois também planejava comprar um novo mais tarde. Puxando as rédeas em demasia, Nilo incita Máximo a correr. Máximo sorriu e em um instante, ele correu para fora da casa. Estrondo. Uma parte das paredes da casa foi quebrada quando a figura de Máximo emerge de dentro. Máximo não se deu ao trabalho de usar mais a porta, já não cabia nele. Croco seguiu atrás, seu corpo deslizando como uma cobra. Não demorou muito para eles chegarem à entrada da aldeia. Ainda havia algumas armas espalhadas lá e Nilo ainda não havia chegado à área onde eles massacraram os animais de estimação zumbis. Houve vítimas de animais mutantes lá, o que eles mataram acidentalmente, e os outros que foram mortos pelos animais de estimação zumbis antes que eles pudessem se transformar em um. Reúne-os em um só lugar. Nilo instruiu enquanto dava uma cambalhota para longe das costas do Máximo. Ele pousou na frente de um touro e, em um movimento rápido, cortou seus chifres mutantes e os guardou dentro do espaço de armazenamento do sistema. A armadura de roupas de Máximo e Croco já havia sido quebrada no momento em que evoluíram. É por isso que ele precisa trabalhar muito para suprir as necessidades e desejos de seus dois animais de estimação. Afinal, ele queria se tornar um bom dono. Ele não queria que eles encenassem algumas queixas sobre maus tratos. No entanto, eles não o fariam, pois são leais devido aos brincos da lealdade. Carcaça de animais mutantes foi então entregue prontamente ao Nilo. Depois de extrair com sucesso um, outro seria entregue por Máximo e Croco. O amanhecer havia chegado e Nilo acabou de extrair a parte mutante do animal mutante final. Barulho de osso quebrando soou quando Nilo arqueou e esticou suas costas. Finalmente, Nilo afirmou depois de ver seus pontos totais de apocalipse. E, que número de sorte! Nilo continuou. 4444 Mundo Zumbi Capítulo 128 Arma nível 2 graus. Nilo se sentiu triunfante depois de ver seus 4444 pontos do apocalipse. Ele agora poderia comprar a arma e o talento número 1 sem se preocupar com seu equilíbrio. O Nilo vasculhou a loja e comprou uma cela que cabia nas costas do Máximo. A cela anterior ainda deve ser utilizável se não tiver sido danificada devido às lutas e aumento de tamanho de Máximo. Embora possa ajustar seu tamanho de acordo com o usuário, também tem uma limitação. Nilo embainhou suas duas espadas e acenou com a mão para recolher a cela que agora está dentro do espaço de armazenamento. Ele então se aproximou de Máximo e equipou com a cela e o freio recém-adquiridos. A cela e o freio eram um conjunto. Da vez anterior, Nilo comprou o conjunto por 20 pontos do apocalipse. Desta vez, no entanto, o custo foi dobrado em 40 pontos apocalipse. Nilo escolheu a cor totalmente preta desta vez, ao contrário da vez anterior que a cor da cela e do freio era uma mistura de vermelho e preto. A cor preta combinava perfeitamente com Máximo com a mesma cor escura. Se visto de longe, nem pensaria que há uma cela nas costas do Carabal. Nilo imediatamente experimentou a cela enquanto montava nas costas do Máximo. Ele então puxou a rédea que estava incluída no conjunto da cela, como antes para incitar Máximo a seguir em frente. Nilo decidiu procurar uma árvore. O sol nasceria em breve e Nick calculou que eles precisavam de alguma sombra para se proteger do sol. Ao lado, Croco olhava para Nilo com olhos de pena. Seu olhar confiante antes já havia desaparecido sem deixar vestígios. E o custo disso foi a montanha de entranhas colocada ao lado de seu enorme corpo. Tudo bem, mas só metade. Nilo afirmou. O pedido de Croco é simples. Armazene as vísceras dentro do espaço de armazenamento. Croco acenou com a cabeça depois de ouvir a aprovação de Nilo. Ele realmente gostava das entranhas dos animais. É por isso que quando ele estava entregando os animais mutantes ao Nilo para extrair suas partes mutantes, ele também estava procurando pelos animais que ainda tinham estômago ileso. Claro, ele também queria entranhas de alta qualidade. As vísceras que ele coletou já formavam uma montanha e ele esqueceu que não poderia trazer todas.
Ele então lembrou que seu dono pode fazer itens desaparecerem e depois aparecerem sem nenhum problema. É por isso que ele fez o possível para parecer o mais lamentável possível para ganhar a simpatia de seus donos. Nilo varreu o braço e metade das vísceras que Croco coletou foi transferida para o espaço de armazenamento. Seu espaço de armazenamento de 6 metros cúbicos estava agora preenchido quase pela metade devido às vísceras. Nilo apenas balançou a cabeça e não se importou nem um pouco. Ei! Sim. Nilo disse pedindo ao máximo que se movesse. Dizendo a metade restante, Croco ainda não estava disposto a deixá-los. Mas ele sabia o que é mais importante. Era seu dono. Relutantemente, Croco desviou a cabeça de sua comida favorita enquanto seguia atrás de Nilo e Máximo. Sob uma enorme acácia, Nilo estava sentado ao lado de Máximo. Croco estava do outro lado, mastigando as vísceras que ele secretamente comeu quando estava prestes a sair. Nilo navegou pela System Store e foi para a seção de armas. Ele rolou até o último item e leu a descrição do item: arma de mudança de nível 2. Uma caixa que ganhou a habilidade de se transformar em qualquer forma que o usuário pudesse imaginar. Cansado de mudar de uma arma para outra? Compre isso e crie a forma da sua própria arma. Crie em formato que quiser, do menor ao maior. Você está livre, jovem. O pico de todas as armas de pico de nível 2 disponíveis na loja. / 1500 pontos de Apocalipse. Comprar. Sem números. Depois de ver a descrição da arma pela primeira vez, Nilo já sabia qual seria sua arma para o resto de sua carreira de nível 2. Nilo estalou os dedos e um som de quebra de osso ecoou enquanto as bolhas de nitrogênio se moviam no fluido que envolve as articulações dos dedos. Embora o sistema estivesse apenas dentro de sua mente e não pudesse ser tocado fisicamente, Nilo ainda decidiu estalar os dedos como seu mini-ritual. Esta foi a primeira vez que Nilo tentou comprar uma arma com essa quantidade insana de pontos do Apocalipse. Ele se sentiu nervoso ao se lembrar dos vários casos de pessoas sendo enganadas online em sua vida anterior. Nilo fechou os olhos e pressionou o botão Y dentro de sua mente. O sistema então mostrou uma mensagem de sucesso junto com o decréscimo de seus pontos de Apocalipse. Dentro do espaço de armazenamento, uma caixa de 1 pé cúbico apareceu sem aviso prévio. Ele estava flutuando em um canto como se tivesse medo das entranhas sangrentas tocando sua superfície lisa. A caixa tem uma cor preta e algum brilho elétrico vermelho em torno de sua superfície lisa. Nilo acena com a mão para deixar a arma da caixa se materializar no mundo real. Depois que apareceu na palma da mão, Nilo parece hipnotizado pela beleza da caixa. Além da eletricidade vermelha brilhante que aparecia de tempos em tempos, a caixa que é a arma da mudança era toda preta. Mesmo assim, Nilo ainda estava apaixonado pela beleza que exalava. A caixa pairava sobre a palma da mão de Nilo, esperando por sua instrução. Nilo pensou em uma arma e a transmitiu para a arma da mudança. Instantaneamente, a caixa foi revestida por eletricidade antes de se transformar em uma nova forma, aquela que Nilo acabara de imaginar. Era uma marreta de 1 metro de comprimento. Nilo se levanta e sorri enquanto balança a marreta no ar para testá-la. Nilo estava sorrindo sob sua máscara como um lunático. O comprimento e o peso da marreta estavam todos de acordo com o seu gosto. Nilo a balançou novamente no meio de seu balanço. Ele transmitiu outra forma para a arma da mudança. Nilo ficou surpreso depois de ver que, ao contrário de antes, a arma da mudança não brilhava em vermelho antes de se transformar. A transformação também levou apenas um instante e até Nilo nem percebeu que já havia mudado de forma. Nilo se sentiu ainda mais feliz porque não queria deixar seu inimigo ver uma arma brilhante. A arma em que se transformou agora era um machado de combate. Nilo ficou viciado enquanto pensava em várias formas de armas para deixar a arma da mudança se transformar em uma. A arma da mudança nunca decepcionou as expectativas de Nilo em relação às armas em que ele a transformou. A imaginação de Nilo corre solta tentando deixar a arma da mudança se transformar em qualquer forma que ele possa imaginar. Se a arma da mudança fosse a única a decidir seu nome, certamente mudaria a mudança em seu nome para cansado. No entanto, a arma da mudança ainda se transformou sem falhas, satisfazendo Nilo.
Ele sentiu que os 1500 Apocalipse Points definitivamente valeram a pena. Nilo até tentou formar uma arma e ver o que aconteceria. Surpreendentemente, a arma da mudança realmente se transformou em uma. Infelizmente não funcionou sim. A arma da mudança poderia mudar para qualquer forma que o usuário quisesse. Podia se transformar no corpo de uma arma, mas infelizmente não conseguia copiar seu mecanismo. Pelo menos, não até que Nilo aprendesse a fazer o interior de uma arma. Mundo Zumbi capítulo 129. Talento nível 2. Nilo se sentiu satisfeito com a habilidade da arma da mudança. Ele pensou que seria muito útil em sua batalha futura. O sol já havia subido 15 graus no horizonte. A arma da mudança agora havia retornado à sua antiga aparência de caixa, pois Nilo já havia inspecionado o suficiente. Ele agora planeja armazená-lo no espaço de armazenamento. No entanto, Nilo teve uma ideia repentina e, sem perder mais tempo, executou-a instantaneamente. Com o pensamento de Nilo, a caixa brilhou por um momento antes de mudar sua aparência. A arma da mudança tornou-se alongada e achatada como uma cobra. A arma da mudança acabou de se transformar em um cinto. Empolgado, Nilo estava prestes a usá-lo na cintura quando percebeu que seria um aborrecimento recuperar o cinto durante uma batalha. Nilo então se lembrou de um certo item que sempre estaria perto de sua mão. Em um instante, a caixa mudou sua aparência para um anel preto com um relâmpago vermelho que aparecia de tempos em tempos. Nilo se sentiu satisfeito e o vestiu imediatamente. Após inúmeras transformações, Nilo já conhecia as limitações da arma da mudança. A arma da mudança não poderia expandir mais do que seu tamanho real, mas poderia encolher seu tamanho para mais de 100 vezes. Ele também pode se separar em muitas partes e as partes que são separadas aplicam o mesmo princípio de não pode expandir mais do que seu tamanho, mas pode encolher 100 vezes. Nilo fez 2 anéis e os usou em ambas as mãos. Dessa forma, é mais fácil para ele mudar e pegá-lo no meio de uma batalha. Ele também pode transformar 2 armas ao mesmo tempo e usar seu talento duplo para que funcione de forma mais eficaz. E por falar em talento, Nilo vasculhou a System Talent Store e rolou para baixo para ver o talento Top Level Alto 1 graus, talento adaptador instantâneo de nível 2, um talento de pico sentado no trono como o mais útil de todos os talentos de nível 2 disponíveis. Adapte-se no meio de qualquer coisa e pegue seus inimigos de surpresa. Enfrentando um oponente mestre das artes marciais? Não tem problema, deixe o adaptador instantâneo fazer seu trabalho e torne-se um mestre de artes marciais. Enfrentando um mestre atirador? Não tem problema, deixe o instante adapter fazer seu trabalho e se adaptar para se tornar um atirador mestre. Um talento PA level 1 graus que nada poderia comparar. / 1500 pontos de Apocalipse. Comprar. Sem números, Nilo não esperou mas instantaneamente pressionou o botão Y dentro de sua mente. Parabéns, anfitrião. Você adquiriu com sucesso o talento adaptador instantâneo nível 2 graus. Nilo fechou os olhos e se preparou para o conhecimento usual que seria derramado em sua mente toda vez que adquirisse um talento. No entanto, alguns minutos se passaram. Mas o conhecimento que ele estava esperando não chegou. Porra, não me diga que fui enganado. Nilo abriu os olhos em confusão. Ele queria perguntar ao sistema o que estava acontecendo, mas de repente, ele percebeu instantaneamente o que estava acontecendo. Eu vejo. Eu vejo. Nilo sorriu e acenou com a cabeça descaradamente como se já soubesse de algo desde o início. O adaptador instantâneo já havia sido instalado em sua mente. Ao contrário do talento de combate que precisa derramar conhecimento relacionado ao combate, o Instant Adapter Talent não precisava fazer isso. Isso faria de Nilo um mestre instantaneamente no meio de alguma coisa. Assim como o que aconteceu antes, ele estava confuso sobre o conhecimento não ser derramado em sua mente, mas o talento adaptador instantâneo fez o seu trabalho e o fez perceber a verdade do assunto. Espero que este me ajude com a minha doença de Scatterbrain. Nilo afirmou em tom de brincadeira. Bem, hora de tomar café da manhã, disse Nilo enquanto se sentava ao lado de Máximo novamente.
Após sua maratona de compras, incluindo as roupas de seus dois animais de estimação, os pontos do Apocalipse de Nilo diminuíram de 4.444 para 999 pontos do Apocalipse. Nilo comprou um conjunto de comida para ele e Máximo para o café da manhã. Croco ainda estava mastigando as vísceras que ele coletou antes, então Nilo não se deu ao trabalho de comprar uma para ele. De 999 Apocalipse Points, agora diminuiu novamente para 969 após a refeição. Hora de ir. Max, Croc, vamos. Nilo pronunciou alguns minutos depois de terminar sua refeição. Os dois animais se levantaram de sua posição deitada e correram para esticar seus corpos. Nilo pulou nas costas de Máximo e sentou-se confortavelmente na sela. Seu próximo destino seria a cidade de Dan. A cidade onde as elites se reuniram e lutaram por sua sobrevivência. Não demorou muito para Nilo e seus dois animais de estimação chegarem ao outro lado da aldeia. Claro, se eles não parassem para coletar as partes mutantes por aí, então eles já poderiam ter saído da vila há muito tempo. Nilo não desperdiçou os pontos da Apocalipse gratuitos espalhados pela estrada. Ele já aprendeu a lição e decidiu economizar o máximo de pontos da Apocalipse possível, mesmo que chegasse aos 5 dígitos. Os dias chuvosos costumam ser abruptos e, como uma formiga, ele quer estar sempre preparado para isso. Ao saírem da periferia da aldeia, Nilo notou uma comoção distância à sua frente. Ele então se lembrou do momento em que observou a vila no topo da enorme árvore de antes, onde ele percebeu que os sobreviventes da aldeia residiam. Seu talento adaptador instantâneo entrou em ação instantaneamente e ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo. O grupo que eles mataram ontem à noite não era a aldeia dos sobreviventes de Kaiawan. Em vez disso, os verdadeiros sobreviventes seriam as pessoas dentro das tendas em ruínas à distância. De longe, Nilo podia ver os corpos de alguns animais deitados ao redor da barraca. Algumas pessoas corriam ao redor dos corpos dos animais mutantes mortos e dos animais de estimação zumbis segurando armas afiadas cada. Eles estavam extraindo todas as armas mutantes que podiam extrair em um animal e garantiram que os animais de estimação zumbis estivessem realmente mortos. Nilo balançou a cabeça e decidiu não se aproximar dos sobreviventes. Ele não podia mais contar quantas pessoas ele já havia matado. Ele nem se sentiu culpado por isso, pois o que ele fez foi apenas para si mesmo de qualquer maneira. Além disso, o talento do Instant Adapter também o fez perceber que ir até lá seria uma perda de tempo. Matar por diversão era uma perda de tempo. Mas, se a outra parte tentasse prejudicar ele e seus animais de estimação de alguma forma, o talento adaptador instantâneo também poderia transformá-lo em um assassino a sangue frio. Mundo Zumbi Capítulo 130 Cidade de Dan. Depois de alguns minutos, Nilo e seus dois animais de estimação já haviam deixado a vila de Kaiawan. Felizmente, nada de estranho aconteceu no caminho. Algo como sobreviventes atacando-o de repente ou alguém bloqueando seu caminho de repente. À medida que Nilo e seus dois animais de estimação se afastavam da vila, a frequência dele avistando um carro ou alguns outros veículos terrestres aumentou tremendamente. Nilo achou normal, pois agora estava perto da cidade de Dan. Ao longo do caminho, Nilo avistava corpos mortos e apodrecidos espalhados. Eles já quase se transformaram em esqueletos quando as larvas fizeram um banquete neles. Nilo percebeu que as larvas tinham ficado maiores e mais gordas novamente. Eles agora tinham o mesmo tamanho que seu punho. Ele se sentiu enojado com as larvas se contorcendo. Então Nilo não se incomodou em verificar os corpos dos animais mutantes mortos espalhados. Nilo senta-se tranquilamente no topo das costas do Máximo. Seus braços estavam cruzados sobre o peito enquanto ele tentava o seu melhor para observar seus arredores. A mesma cena aconteceu até que Nilo e os outros chegaram à periferia da cidade. Em outro lugar, 5 mulheres podiam ser vistas andando cautelosamente na estrada. Eram as 5 mulheres que Nilo tinha ajudado no outro dia. Depois de confirmar que não é mais perigoso do lado de fora devido à horda, os 5 saem do bunker e decidem se mudar para a próxima cidade.
As 5 mulheres caminhavam lado a lado quando ouviram um barulho nos arbustos à beira da estrada. Em um instante, as 5 mulheres ficaram alertas enquanto sacavam suas armas uma a uma. Quem está aí? Saia! A feroz Wari disse enquanto seus pés começaram a caminhar em direção ao arbusto. Sarah segurou seu ombro e balançou a cabeça como se dissesse que é perigoso. Gina estava prestes a jogar uma pedra em direção aos arbustos quando, de repente, 5 figuras saltaram uma após a outra. Eles eram o grupo de bandidos que tentou roubar o Nilo de antes. Nós não vamos roubá-lo. Um homem magro vestindo uma camisa violeta falou no instante em que seu pé pousou no chão. Ambas as mãos estavam levantadas no ar como se dissesse que ele estava desarmado e, portanto, é uma pessoa inofensiva. O homem violeta já estava traumatizado com o que havia acontecido antes. Então, para evitar um mal-entendido, ele imediatamente disse que eles não tinham nenhuma má intenção. No entanto, a maneira como ele disse isso pode ser vista como uma coisa de psicologia reversa. Gina examinou suas sobrancelhas enquanto dizia, fique alerta. O homem volumoso, short, viu que a situação estava prestes a se transformar em algo que eles não queriam, e não pôde deixar de balançar a cabeça. Não temos nenhuma má intenção. Ele levantou as 2 mãos enquanto continuava. Estamos nos escondendo para deixar você passar, não esperávamos que você nos visse. O homem violeta acenou com a cabeça ansiosamente como se apoiasse a afirmação de Short. Smack. Um som repentino de estalo pode ser ouvido quando todas as pessoas ao redor uniformemente viraram suas cabeças em direção à origem do som. Todos viram então um homem esparramado no chão, no centro do grupo de bandidos. Era o líder deles, Brownie. O nariz de Brownie estava vazando sangue enquanto ele o segurava com as mãos em uma tentativa de parar o sangramento. Na frente dele, Wara podia ser visto limpando o sangue em sua mão. Vê você por que você fez isso? Senhora Mamão, a namorada de Brownie perguntou em aborrecimento. Porque as pessoas continuam socando o rosto de seu namorado. O pior é que eles nem davam um aviso e atacavam instantaneamente no momento em que pensassem em bater nele. Wara deu de ombros enquanto caminhava de volta para as 4 mulheres. Eu só não gosto da aparência dele. Ao ouvir isso, o nariz de Brownie jorrou ainda mais sangue. O que há de errado com meu rosto? Meu rosto estava prestes a se curar de seu sofrimento anterior. E agora você me deu um soco só por não gostar da minha aparência. Pelo amor de Deus, os hematomas pretos e azuis ainda estavam lá. E agora, você ainda adicionou outro? Eu exijo justiça. Trap estava prestes a explodir e atacar as 5 mulheres. No entanto, Brownie parou, pois agora ele conhecia a força de seu inimigo por causa daquele soco. Eu estou bem. Isso não é nada. Ele afirmou com ousadia. Mas seu corpo disse o contrário, pois agora estava tremendo um pouco. As 5 mulheres excluindo Arya estavam alertas. Eles não esperavam que o Arya socasse a outra parte diretamente sem aviso prévio. Está tudo bem, você pode ir agora. Nós não vamos brigar. Brownie afirmou. Gina olhou para o Arya, que acenou com a cabeça em resposta. Lentamente, Gina começou a se afastar do grupo de bandidos. O resto das mulheres seguiu o exemplo, incluindo Arya. Eles não tiraram os olhos do bando com medo de que eles atacassem de repente. Depois de alguns minutos, Gina já havia confirmado que a parte contrária não os atacaria. É porque eles já estão a 30 metros de distância deles, mas o grupo de bandidos ainda não fez nenhum movimento. Gradualmente, suas figuras começaram a desaparecer uma após a outra de seus próprios olhos. Brownie soltou um suspiro pesado quando seu corpo de repente caiu no chão. Você tem muita comida para comer, certo? Querida. Graças à horda de animais e zumbis no outro dia, o velho dentro da casa agora quebrada conseguiu reunir comida suficiente para sua querida. Oh. Você quer se mudar para outro local, querida? Ok, vamos partir para a próxima aldeia imediatamente. Você realmente gosta mais de carne humana, certo, querida? O velho se levantou de sua cadeira de balanço e puxou uma coleira ao lado da velha cadeira de balanço. Vamos, querida.
De pé acima de uma árvore alta, Nilo observava a aparência da cidade de Dan. À distância, Nilo podia ver o tamanho enorme da cidade de Dan. A cidade era 3 vezes maior que a vila de Kauai em termos de amplitude. Árvores altas e o edifício que se projeta acima como se estivessem competindo entre si para obter o título de ser o edifício ou árvore mais alto da cidade. De tempos em tempos, Nilo conseguia detectar movimentos de dentro da aldeia. Ele não sabia o que eram, mas o que sabia era que cheirava a problemas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.